conversam. A primeira é mais básica. Hoje saiu pesquisa Real Time Big Data dizendo que Tarcísio tem 52% das intenções de voto contra Haddad, que tem 35% das intenções de voto. Ou seja, mais uma pesquisa que mostra essa vantagem de Tarcísio em relação a Haddad para o governo de São Paulo. Já outra matéria, essa da Jéssica Bernardo, da nossa equipe lá em São Paulo, diz o seguinte: Tarcísio se afasta aos poucos do bolsonarismo enquanto flerta com 2030. Obviamente, estou já te fazendo um convite para você entrar no metrópolis.com e ler essas matérias, mas a pergunta que eu tenho para os nossos convidados, para o Gabriel e para o Márcio, é o seguinte: a gente vê aí que há, de certa forma, um clima de já ganhou na campanha de Tarcísio, ao mesmo tempo em que o governador está tentando ali se distanciar do bolsonarismo, que foi o que deu projeção política para ele, visando 2030. Queria perguntar, então, para os dois, se vocês acreditam que esse clima exato de já ganhou pode, na verdade, atrapalhar essa relação de Tarcísio com Flávio Bolsonaro, já que a gente sabe que o Flávio Bolsonaro está realmente dependendo dessa fama, dessa boa colocação de Tarcísio nas campanhas para poder fazer com que ele ganhe mais votos, não só em São Paulo, como no resto do país. Mas você acha que, de fato, há aí um distanciamento do Tarcísio em relação ao bolsonarismo? E como você acha que o fato dele estar tão bem nas pesquisas pode fazer com que esse distanciamento fique ainda maior? Claramente, Rafael, há um distanciamento do Tarcísio do bolsonarismo, porque, afinal de contas, se na primeira campanha ele precisava ali estar ligado umbilicalmente ao bolsonarismo para vencer, nessa segunda vez, disputando o Palácio dos Bandeirantes, ele não precisa dessa força do bolsonarismo para vencer. E também a gente não pode esquecer que Tarcísio foi o nome preterido pelo bolsonarismo para disputar a presidência da República, né? É o que muitas pessoas falam até hoje, que Tarcísio teria sido o candidato com vitória mais fácil em cima de Lula e que Flávio Bolsonaro pode perder, especialmente aí se Tarcísio tivesse na sua vice alguém bem ligado ao bolsonarismo, como, por exemplo, Michele Bolsonaro. Muitos consideram que a chapa Tarcísio-Michele seria uma chapa imbatível para o Planalto, né? E que Bolsonaro, fazendo opção pelo filho, ele fez a opção, inclusive, pela possibilidade de perder a eleição, mas manter o controle da direita. Controle que ele perderia se Tarcísio vencesse a eleição presidencial. Agora, Rafael, a gente precisa ver claramente a posição de Tarcísio no segundo turno. Que aí, como muito bem coloca a matéria do Metrópolis, da Real Time Big Data, com essa pesquisa, nos mostra que Tarcísio deve vencer a eleição no primeiro turno. Eu lembro que a pesquisa ainda não considera votos válidos, considera intenções de voto. Então, de votos válidos, excluindo brancos e nulos, a gente vai chegar aí num número ainda mais contundente, algo como 58%. Então, quer dizer, Tarcísio tem tudo para ganhar a eleição em São Paulo no primeiro turno, empurrado aí pela força do interior. E se nós tivermos um segundo turno nacional entre Flávio e Lula, que é o que as pesquisas indicam até o momento, nós precisamos ver como será a postura de Tarcísio no segundo turno, porque, afinal de contas, ele não terá mais uma campanha para tocar, ele estará eleito e Flávio precisará muito fazer com que Tarcísio trabalhe por ele no estado de São Paulo para que ele saia dali, ele, Flávio, saia dali com uma diferença, com uma gordura grande que Lula não consiga descontar no Nordeste. Tarcísio, portanto, é personagem central da eleição presidencial, mesmo sem fazer parte dela. Ele pode entregar a vitória ou a derrota para Flávio, dependendo do quanto ele for se empenhar na campanha do segundo turno. E se Flávio sair perdedor, ele claramente é um nome natural, como 2 vezes governador de São Paulo, à sucessão presidencial, depois de Lula terminar o seu 4º mandato e não ter mais a possibilidade de reeleição, né, caso ele vença. Em 2030 ele seria o grande nome da campanha eleitoral. O Gabriel,
Como deixou claro aí o Márcio, a possibilidade de que o Tarcísio de Freitas ganhe no primeiro turno é muito grande. Eu queria que você pudesse fazer uma análise de como fica a situação dos palanques caso isso aconteça, principalmente em relação ao Lula, que não vai ter palanque e ainda vai ter um candidato que perdeu a eleição. Pois é, Rafa, esse é o principal desafio do PT nesse primeiro turno. Tentar fazer com que, mesmo que perca a eleição em São Paulo, Tarcísio fique em 49, 48 para que tenha um segundo turno. Mas nesse momento parece muito distante essa realidade. A gente está a 42 dias, pouco menos na verdade, 40 dias mais ou menos da eleição do primeiro turno, então é um desafio enorme em um mês você mudar essa porcentagem a ponto de reverter essa vitória no primeiro turno, porque se não tiver, o temor do PT é justamente isso, Lula ficar sem palanque em São Paulo, um estado que foi decisivo na eleição de 2022, não o estado como um todo, mas a cidade de São Paulo foi decisiva para Lula vencer ali Jair Bolsonaro em 2022. É importante a gente lembrar, né? Jair Bolsonaro ganhou em São Paulo, no estado, com uma vantagem bastante significativa, mas na cidade de São Paulo, Lula ganhou de Jair Bolsonaro. Então, o desafio do PT, o que o PT queria manter para 2026, era justamente um eventual segundo turno entre Tarcísio e Haddad, justamente para que Lula tivesse ali um candidato seu ainda disputando a eleição em São Paulo, principalmente de olho nas franjas ali do entorno da capital, que são cidades também consideradas importantes, já que estão concentrando a maior parte do eleitor ali da metrópole, né? Vamos dizer assim, tem uma tendência de um voto mais progressista na eleição presidencial, como a gente viu em 2022. Agora, é muito difícil que o PT consiga reverter aí em 40 dias esse cenário de primeiro turno. Isso se complicou muito por causa das alianças políticas. Hoje você só tem praticamente um primeiro turno, quase que um segundo turno, porque os candidatos que são ao governo de São Paulo, neste primeiro turno, são candidatos de partidos muito pequenos, que não têm ali tempo de TV, não tem uma musculatura para se mostrar para o eleitor, como tem Tarcísio, como tem Haddad, como tem candidatos que são de partidos grandes. Então, ficou um segundo turno antecipado para o primeiro, justamente porque não há candidatos tão fortes ou com estruturas partidárias fortes para se tornarem conhecidos ou que sejam conhecidos, né? Em 2022 a gente tinha um cenário diferente, tinha Rodrigo Garcia do PSDB tentando a reeleição, e isso, claro, dividiu votos ali, e Tarcísio acabou indo para o segundo turno e venceu Haddad, né? Mas nesta eleição, São Paulo vive um cenário muito diferente das outras eleições, porque se antecipou o segundo turno no primeiro, com dois personagens muito conhecidos, né? Fernando Haddad por ter sido ministro da Fazenda, Tarcísio por estar governador de São Paulo. Então, isso dificulta muito a tentativa do PT de tentar levar essa disputa para o segundo turno. E me parece que é uma situação bastante improvável, já que a gente está vendo semana após semana as pesquisas dando Tarcísio, como o Márcio bem relembrou, ainda com intenções, não é nem votos válidos, numa margem confortável em relação a Haddad. Olha, para dar uma ideia do que você está falando, essa pesquisa Real Time Big Data, né? O Tarcísio de Freitas 52, como eu disse, o Fernando Haddad com 35. A terceira colocada é a Vivian Mendes, que é do UP, tem 1% das intenções de voto. E os outros candidatos, que são 1, 2, 3, 4, a Vera Lúcia, do PSTU, Carlos Machado, do PCB, Isadora Dias, do PCO e Policial Edjane, do Agir, tem 1% do total. Você vê como é que está acirrada essa disputa em São Paulo, quando o assunto são os outros, porque, no caso, o Tarcísio de Freitas está em grande vantagem. Márcio, Gabriel, obrigado por participarem do Acorda Metrópolis aqui comigo. Uma satisfação imensa, muito obrigado. Um abraço para o Gabriel, outro abraço para a audiência e para você também. Olha,